O altar do holocausto, capítulo 38. Igualmente fez o altar do holocausto de madeira de acácia, seu comprimento 3,5 metros e sua largura de outros 3,5 metros, quadrado, e sua altura pouco mais de 2 metros. E fez seus chifres nos 4 cantos, os quais formavam uma só peça, e os cobriu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar: caldeira, pinças, vasilhas, garfos e pás. Todos os utensílios de bronze os fez. Fez para o altar uma grade de bronze de obra de rede, que pôs por baixo de seu cerco até a metade do altar. Também fundiu 4 anéis nas 4 extremidades da grade de bronze para meter as varas. As varas fez de madeira de acácia e as cobriu de bronze. Meteu as varas pelos anéis nos lados do altar, para com elas levá-lo. Oco de tábuas o fez. A pia de bronze. Também fez a pia de bronze com sua base de bronze, dos espelhos das mulheres que velavam a porta do tabernáculo de reunião. O átrio do tabernáculo. Fez também o átrio do lado sul. As cortinas do átrio eram cerca de 70 metros de linho retorcido, suas 20 colunas com suas 20 bases de bronze, os conchetes das colunas e suas molduras eram de prata. E do lado norte, cortinas de 70 metros, suas 20 colunas com suas 20 bases de bronze, os conchetes das colunas e suas molduras eram de prata. Do lado ocidental, cortinas de 33 metros, suas 10 colunas e suas 10 bases, os conchetes das colunas e suas molduras eram de prata. Do lado oriental, ao leste, cortinas de 33 metros. De um lado, cortinas de pouco mais de 10 metros, suas 3 colunas e suas 3 bases. De outro lado, de ambos os lados da porta do átrio, cortinas de pouco mais de 10 metros, com suas 3 colunas e suas 3 bases. Todas as cortinas do átrio ao redor eram de linho retorcido. As bases das colunas eram de bronze, os conchetes das colunas e suas molduras eram de prata, as cobertas das cabeças delas eram de prata, e todas as colunas do átrio tinham molduras de prata. A cortina da entrada do átrio era de obra de bordador, de jacinto, púrpura e carmesim e linho retorcido. Era cerca de 14 metros de comprimento e altura na largura de 3,5 metros, conforme as cortinas do átrio. Suas 4 colunas com suas 4 bases eram de bronze e seus conchetes eram de prata, e as cobertas dos seus conchetes e suas molduras eram de prata. Todas as estacas do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Direção e contas do tabernáculo. Estas são as somas do tabernáculo do testemunho, que foram feitas por ordem de Moisés, por obra dos levitas, sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez todas as coisas que o Senhor ordenou a Moisés. E com ele estava Aholiabe, filho de Aisamaque, da tribo de Dan, artífice, desenhista e bordador em jacinto, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro pregado na obra, em toda a obra do santuário, foi ouro da oferta, 986 quilogramas e 3,3 kg de prata. A prata dos arrolados da congregação foi cerca de 3.400 quilos, segundo a medida em uso, cerca de 6 gramas por cabeça, segundo o peso padrão do santuário de todos os que passaram pelo censo da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550,
Houve também 3.400 quilos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu para 100 bases, a mesma quantidade sendo 34 quilos por base. E dos 195 quilos e 250 gramas de prata, fez os conchetes das colunas e cobriu seus conchetes e as cingiu. O bronze ofertado foi 2.380 quilogramas e 264 quilos de prata, do qual foram feitas as bases da porta do tabernáculo de reunião e o altar de bronze e sua grade de bronze e todos os seus utensílios do altar, as bases do átrio ao redor, as bases da porta do átrio e todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor. As vestes dos sacerdotes, capítulo 39. De jacinto, púrpura e carmesim fizeram as vestes do ministério para ministrar no santuário e também fizeram as vestes para Arão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. A estola sacerdotal. Fizeram também a estola sacerdotal de ouro, de jacinto, púrpura, carmesim e linho retorcido. E bateram lâminas de ouro e cortaram fios para tecê-los entre o jacinto, a púrpura, o carmesim, o linho de obra primorosa. Fizeram as ombreiras para que se juntassem e se uniam em suas duas extremidades. O cinto da estola sacerdotal que estava sobre ela formava com ela uma só peça, da mesma obra, de ouro, jacinto, púrpura, carmesim, linho retorcido, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Lavraram as pedras de ônix montadas em engastes de ouro com gravuras de selo com os nomes dos filhos de Israel e as puseram sobre as ombreiras da estola sacerdotal, para que servissem de pedras de memorial para os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O peitoral. Fizeram também o peitoral de obra primorosa, como a obra da estola sacerdotal de ouro, jacinto, púrpura, carmesim e linho retorcido. Era quadrado duplo, fizeram o peitoral, seu comprimento era de 1 palmo e sua largura de 1 palmo quando dobrado. E engataram nele 4 fileiras de pedras. A primeira fileira era sárdio, topázio e carbúnculo. Esta era a primeira fileira. A segunda fileira de esmeralda, de safira e de diamante. A terceira fileira de jacinto, ágata e ametista. A quarta fileira de berulo, ônix e jaspe, todas montadas e encaixadas em engastes de ouro. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes, como gravuras de selo, cada uma com seu nome segundo as 12 tribos. Fizeram também sobre o peitoral correntes de obra trançada de ouro fino, e fizeram 2 engastes e 2 anéis de ouro, e puseram os 2 anéis de ouro nas extremidades do peitoral. E fixaram as 2 correntes de ouro nos anéis, nas extremidades do peitoral. Fixaram também as outras 2 extremidades das correntes trançadas de ouro nos engastes que puseram sobre as ombreiras da estola sacerdotal defronte dele. Fizeram outros 2 anéis de ouro que puseram nas extremidades do peitoral em sua orla interior, oposta à estola sacerdotal. Fizeram também 2 anéis de ouro que puseram na parte da frente das ombreiras da estola sacerdotal, abaixo na juntura sobre o cinto da estola sacerdotal. Uniram o peitoral por seus anéis aos anéis da estola sacerdotal com um cordão azul para que estivesse sobre o cinto da estola sacerdotal e para que não se separasse o peitoral da estola sacerdotal como o Senhor havia ordenado a Moisés. O manto.
Fizeram também o manto da estola sacerdotal de obra traçada, toda de jacinto, com sua abertura no meio dele, como o pescoço de um colete, com uma bordadura ao redor da abertura para que não se rompesse. E fizeram nas orlas do manto romãs de jacinto, púrpura, carmesim e linho retorcido. Fizeram também campainhas de ouro puro e puseram campainhas entre as romãs, nas orlas do manto ao redor entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, ao redor nas orlas do manto, para ministrar como o Senhor ordenou a Moisés. As vestes sacerdotais. Igualmente fizeram as túnicas de linho fino de obra tecida para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e os adornos das tiaras de linho fino, e os calções de linho retorcido. Também o cinto de linho retorcido de jacinto, púrpura, carmesim, de obra de bordador, como o Senhor ordenou a Moisés. Fizeram também a lâmina do diadema, santo de ouro puro, e escreveram nele como gravura de selo, consagrado ao Senhor. Puseram nele um cordão de jacinto para colocá-lo sobre a mitra por cima, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O tabernáculo terminado. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo de reunião. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Trouxeram o tabernáculo a Moisés, o tabernáculo e todos os seus utensílios, seus conchetes, suas tábuas, suas colunas, suas bases, a coberta de peles de carneiro tingidas de vermelho e a coberta de peles de texugos, o véu da frente, a arca do testemunho, suas varas e propiciatório, a mesa, todos os seus utensílios, o pão da proposição, o castiçal puro, suas lâmpadas, as lâmpadas que deviam manter-se em ordem e todos os seus utensílios, o azeite para a iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático, a cortina para a entrada do tabernáculo, o altar de bronze com sua grade de bronze, suas varas e todos os seus utensílios, a pia e sua base, as cortinas do átrio, suas colunas e suas bases, a cortina para a entrada do átrio, suas cordas e suas estacas, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo de reunião, as vestes do serviço para ministrar no santuário, as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para ministrar no sacerdócio, conforme todas as coisas que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. E viu Moisés toda a obra que tinham feito, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Os abençoou. A inauguração do tabernáculo, capítulo 40. Depois o Senhor falou a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês levantarás o tabernáculo de reunião, e nele porás a arca do testemunho, e cobrirás com o véu. Meterás a mesa e a porás em ordem, meterás também o castiçal e acenderás suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho, e porás a cortina diante da entrada do tabernáculo. Depois porás o altar no holocausto diante da entrada do tabernáculo de reunião. Porás a pia entre os tabernáculos de reunião e o altar, e nela porás água. Finalmente porás o átrio ao redor e a cortina à entrada do átrio, e tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo o que nele está, e o santificarás com todos os seus utensílios, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e será um altar santíssimo.
Também ungirás a bacia e sua base, e a santificarás. Levarás Arão e seus filhos à porta do tabernáculo de reunião, e os lavarás com água. Vestirás Arão das vestes sagradas, e ungirás e o consagrarás para que seja meu sacerdote. Depois farás com que se acheguem seus filhos, e lhe vestirás as túnicas e os ungirás como ungiste a seu pai, e serão meus sacerdotes, e sua unção lhes servirá por sacerdócio perpétuo, de geração em geração. Moisés executa as ordens divinas. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Assim, no primeiro dia do primeiro mês, no segundo ano, o tabernáculo foi erguido. Moisés levantou o tabernáculo e assentou suas bases e colocou suas tábuas e pôs suas barras e levantou suas colunas. E levantou a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta sobre ela, em cima como o Senhor havia ordenado a Moisés. Tomou o testemunho e o pôs dentro da arca e colocou as varas da arca e pôs o propiciatório em cima da arca. Depois meteu a arca no tabernáculo e pôs o véu estendido e ocultou a arca do testemunho como o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs a mesa no tabernáculo de reunião ao lado norte da cortina, fora do véu, e sobre ela pôs por ordem os pães diante do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs o castiçal no tabernáculo de reunião em frente à mesa, ao lado sul da cortina, e acendeu as lâmpadas do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs também o altar de ouro no tabernáculo de reunião diante do véu, e queimou sobre ele incenso aromático, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo, e colocou o altar do holocausto à entrada do tabernáculo de reunião, e sacrificou sobre ele o holocausto e a oferta, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs a pia entre o tabernáculo de reunião e o altar, e nela pôs água para lavar. Moisés, Arão e seus filhos lavaram nela suas mãos e seus pés, quando entravam no tabernáculo de reunião e quando se achegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor havia ordenado a Moisés. Finalmente, erigiu o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pôs a cortina à entrada do átrio. Assim Moisés acabou a obra. A nuvem sobre o tabernáculo. Então uma nuvem cobriu o tabernáculo de reunião e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar no tabernáculo de reunião porque a nuvem estava sobre ele e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava, porque a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, aos olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas.